Tem coisas no Canva que para muita gente parece óbvio, mas para quem não sabe vai ser muito útil. Olha só, todas essas artes aqui, gente, que eu adicionei aqui nas minhas fotos, esses textos, eu usei truques que eu uso diariamente aqui nos meus conteúdos, nas minhas figurinhas. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço, que são técnicas bem rapidinhas pra você usar no Canva, que às vezes não tem como você fazer diretamente, tá? Vamos começar por essa daqui, ó. Nesse caso, eu coloquei aqui esse texto atrás da minha foto. E como que eu faço isso, gente? É muito simples. Nesse caso, precisa ter o Canva Pro para tirar o fundo, tá? Mas se você não tem o Canva Pro, vou deixar anexado aqui um vídeo que eu ensino a tirar o fundo no Photopea. Aí você pode fazer do mesmo jeito, tá? E aí você sobe aqui o sem fundo e vai fazer o restante igualzinho. No caso, eu removo aqui mesmo o fundo porque eu tenho o Canva Pro. Então, eu vou adicionar uma página aqui com vocês. Aí, vou pegar a foto aqui e eu vou colocar a foto inteira aqui. Eu vou puxar no cantinho, vou ajustar ela aqui. E vou centralizar e cortar ela aqui do jeito que eu quero. E cortei. E agora eu vou duplicar essa foto, aqui no duplicar. E vou aqui no removedor de fundo. Ele vai remover o fundo da minha foto. E aí, agora, para eu colocar o texto atrás, basta eu adicionar o texto. Então, eu vou aqui no texto, vou digitar aqui, eu amo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Eu amo. Vou pegar aqui uma fonte, vou pegar essa que eu gosto bastante. Aí, aqui você vai ajustar conforme você quer, né? A cor, o estilo, né? Eu vou colocar aqui. Vou colocar uma corzinha branca mesmo. E agora é só mover para trás. Eu vou apertar com o botão direito, camada, mover para trás. E agora o texto está atrás da minha foto. Só que é a minha foto com o fundo transparente. E uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês querem pôr outra coisa, eu quero pôr um efeito, quero pôr uma animação. Como tem 3 camadas aqui, às vezes fica difícil eu clicar no amo, ó, tá vendo? Eu vou clicando assim, não tá pegando. O que eu faço no computador? Eu aperto o Ctrl e vou clicando aqui nas proximidades, ó. Aí uma hora ele seleciona as que tá embaixo. E agora, se eu quisesse fazer um vídeo aqui, por exemplo, eu ia aqui em animar, ia colocar aqui elevação, já tinha até colocado, ó, no outro modelo, coloquei elevação, daí sobe, se eu quiser que apareça um pouquinho mais, mas eu queria deixar o efeito de ficar atrás, né, mas se eu quisesse que aparecesse um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais pra cima, eu vou trazer aqui pra vocês verem, ó, aí ficaria uma animação aqui, né, só tinha que aumentar o texto da foto, né, pra ficar mais tempinho, né, mas essa é a primeira coisa legal aí, um truque legal que eu quero mostrar pra vocês. A outra coisa, gente, relacionada aos textos, às figurinhas. Vocês sabem que no Canva, quando eu adiciono aqui um contorno, depois eu não consigo adicionar outro no mesmo efeito. Ele só deixa a gente adicionar um. Então, 2 coisas que eu vou ensinar aqui pra vocês, ó. Vou trazer aqui o texto e vou aqui digitar, vou trazer o template, né? Vou digitar aqui, por exemplo, colocar amo também, só pra exemplificar. Aí eu quero colocar 2 ou 3 bordinhas. Aí vou colocar aqui uma cor. Vou colocar aqui uma fonte. Deixa eu mudar esse fundo pra vocês verem melhor, né? Não da mesma cor, né? Vou pegar essa cor. Não, fica muito estranho, que não dá pra visualizar. Tem cor que não dá, gente, pra deixar no fundo, que fica muito feio, não dá pra ver direito. Aí, por exemplo, eu quero colocar uma bordinha. Vou colocar em efeitos. Vou colocar aqui contorno. E vamos supor, eu quero pôr um contorno branco. Aí eu vou aumentar a espessura, vamos ver se vai ficar bom. Vou deixar fininho assim. E eu quero colocar uma sombra também, mas não vou conseguir, porque se eu mudar pra sombra aqui, o contorno sai, tá vendo? Aí então eu volto aqui, quando eu clico eu tenho que fazer de novo, né? Eu volto, coloco o contorno aqui. E o que eu faço, gente? Primeiro, já que eu tô no tamanho de Store, não vou salvar essa figurinha nesse tamanho, porque vai ficar um vazio muito grande. O que eu faço? É outra coisa legal para vocês fazerem. Eu duplico essa camada e eu trago ela aqui em cima e coloco ela transparente 100%. Por quê? Quando eu tenho 2 camadas aqui, se eu vim no selecionar tudo aqui, eu consigo vir selecionar para download, fundo transparente, vou em baixar e eu consigo baixar essa figurinha nesse tamanho, ao invés de salvar nesse tamanho de Store. E depois eu apago ela aqui, não tem problema. Eu faço isso sempre para salvar as figurinhas do tamanho que eu preciso, tá? Aí,
Para eu conseguir colocar uma sombra, eu tenho que fazer aqui o upload dessa figurinha, porque tem que transformar ela em imagem para conseguir adicionar outro efeito. Aí eu trouxe ela aqui novamente, aí vou em editar e vou colocar aqui uma sombra. Aí eu procuro, aí eu quero uma sombra projetada. Aí vou aqui, arrumo o desfoque, a distância, a intensidade, tá? Daí você coloca como você quer. E aqui você consegue colocar duas sombras ao mesmo tempo, mas dessa forma, tá, gente? No Canva é somente assim que consegue fazer as duas sombras na mesma figurinha, né? Não dá pra colocar tudo ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal, né? Pra gente fazer, você consegue fazer várias bordinhas. E outra coisa também que eu faço, gente, quando eu quero colocar aqui um neon, tipo aqui, ó, tá no Linda, tem um brilho bem legal aqui. E não tem como adicionar o brilho com um contorno. O que eu faço? Eu duplico aqui também, vou fazendo o amo mesmo, ó. Eu venho aqui nos efeitos, eu vou mudar esse efeito aqui pro neon. Só que vou deixar a figurinha branca, ó, pro brilho ficar mais forte. Então, agora eu venho aqui, coloco ali bem em cima e vou em camada, mover para trás, enviar para trás. E ficou esse brilho aqui, ó, tá? Nem precisei salvar de novo, porque aqui eu duplico e trago novamente com esse brilho, né? É bem legal fazer isso também para fazer umas figurinhas brilhosas. E outra coisa, gente, que é muito útil, que eu posso ensinar pra vocês sobre o Canva, criações no Canva, é quando uma figurinha aqui não tem acento, quando uma fonte não tem acento. Essa fonte aqui mesmo, chocolate, não tem acento, ó. Eu tô aqui digitando não tem, ó. Colocar não tem. Então, o que eu faço? Isso aqui é um I que eu coloquei aqui. Então, se eu vir aqui, por exemplo, eu vou escrever paixão, para exemplificar para vocês. Não tem o tio, mesmo que eu digite, porque não tem nesse alfabeto. Porque é uma fonte gringa, né? Então não tem mesmo, na maioria dos casos. Aí o que eu faço? Eu pego sempre uma coisa, um formato, uma letra que é parecida. Por exemplo, no tio, acho que o S é o mais parecido, né? Aí eu pego o S, aí eu viro ele aqui, 90 graus, venho e diminuo ele aqui, ó. Vejo uma proporção que vai ficar bom. Dou um zoom aqui no Canva para eu visualizar melhor, né? Fica mais pertinho. E vocês podem ver, conforme eu diminuo a letra, o contorno vai diminuindo junto. Então, o que eu faço? Eu venho nos efeitos e aumento aqui o contorno, ó, um pouquinho para ficar bem de acordo, como se fosse realmente um acento. Nesse caso aqui, eu usei o I para ficar o acento. Na maioria das vezes dá muito certo isso, principalmente letras de forma. Algumas manuscritas não dá muito certo, a não ser que tenha as letras de formas também. Mas as letras de forma sempre fica muito bom fazer isso, tá? Para não deixar de usar umas fontes bem legais, né? Para que você quer criar fontes diferentes, que não tem acento, você faz essas gambiarras, né? E é muito bom. Outra coisa, né? Que eu acho que é muito útil mostrar para vocês também relacionado à criação de figurinhas, é quando você quer fazer um textinho assim, ó, observa bem o que tá acontecendo aqui nessa figurinha, ó. Tá por cima aqui do chega, porque, ó, se eu gosto, gente, eu particularmente gosto de fazer figurinhas bem próximas, assim, a frase próxima uma da outra. Tem gente que gosta de fazer assim, ó, distanciada. Eu não gosto muito de fazer assim. Eu gosto de fazer mais pertinho. E daí, o que eu faço, ó? Eu trago ela aqui, mas aparecendo, né? Aqui o tio, por exemplo, do mamãe. E aí, eu venho aqui, duplico esse texto. Eu vou fazer do zero para vocês verem. Venho aqui, duplico o texto. Aqui tá com sombreado, mas aí eu vou nos efeitos e vou colocar aqui vazado. Aí eu vou diminuir um pouquinho a espessura. Aí eu vou colocar ela aqui por cima do meu texto de baixo, ó. Então, aonde pegar aqui, ó, tá vendo que o F tá um pouquinho escondidinho? Eu tinha deixado mais próximo ainda, né, antes ali de ensinar vocês, mas mesmo um pedacinho, ó, fica escondendo um pouco F, um pouco T. Quando eu trago aqui um vazado por cima, ele passa por cima aqui e aparece certinho, né, a frase, ó. Fica bem legal, mas funciona mais quando são duas cores diferentes, tá? Se eu colocasse esse texto branco aqui mesmo, não ia adiantar, quer ver? Ó, não ia adiantar muito, porque a cor tá branca, mas como eu coloquei essa cor, acho que é essa cor, aí dá certo, tá? Então é um truque muito legal aí pra vocês usarem também nas criações de vocês, pra não ficar passando perrengue aí. E outra coisa bem legal, gente, são esses frames que o Canva tem, que é gratuito, muito legal mesmo pra você fazer fotos em vários formatos. Eu vou mostrar pra vocês como vocês acham todos os formatos aí que vocês
precisam, tá? Aqui em elementos, a gente vai pesquisar molduras, ó. É a última coisa que eu pesquisei aqui, então já tá aqui, né? Se você pesquisar aqui molduras, ó, molduras, aí vai ter aqui o tópico molduras mesmo, ó. Tá tudo as molduras, ó. Todas essas imagens com esse aspecto aqui de nuvem, tudo isso aqui, ó. Tudo moldura que você vai pegar, tem até letra, eu acho muito legal, ó. Aí tem número. Aí você pega aqui o formato que você quer. Vou pegar um diferente aqui do que eu já peguei, né? Peguei vários aqui pra exemplificar pra vocês. Por exemplo, um celular, ó. Muito legal. Fica tipo um mockup, né? Aí o que eu faço? Eu trago aqui a foto. Vou pegar essa daqui. Eu trago a foto aqui dentro, ó, e ajusto. Se eu quiser ajustar ela, aqui a minha foto tá bem no tamanho. Mas no caso dessas fotos aqui, por exemplo, que essa foto é maior, ó, podia ajustar mais aqui, né? E é bem legal pra você fazer posts criativos, nos seus carrosséis, ou fotos criativas, stories criativos, né? E a última coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu acho que é indispensável em tudo que a gente posta, nas criações, no story, aqui nos posts no Canva, é, por exemplo, esse texto aqui, ó, poderia aparecer um pouco mais, porque as cores são bem parecidas, né? Às vezes fica meio apagado, parece que ele tá meio apagado. Então, o que eu faço para destacar os meus textos? Eu vou procurar aqui blur. Isso aqui, gente, salva muito, muito mesmo as criações. Deixa eu vir aqui em tudo, porque tava em molduras, né? Quando você procura blur, você encontra vários, só que muitos são Pro, né? Então, só que eu tenho o Canva Pro, então eu uso o Pro. Mas se você não tem o Canva Pro, não tem problema, tá? Você pode vir na engrenagem, colocar grátis e aplicar, que vão ter vários modelinhos pra vocês, tá? E também, gente, mostrando aqui pra vocês, pra aproveitar, eu tenho um grupo aqui com vários blurs, quase 600 blurs, em vários estilos. Tem uns blurs que eu crio aqui, monto, delicadinhos pra vocês usarem no story, nas criações de vocês. Tem quase 600 blurs e é apenas R$14,90, tá? Tem diversas cores, eu faço várias cores pra vocês usarem e ensino a modificar a cor pelo celular também, tá? Pego um aqui do formato, né, que eu preciso, ó. Aí vem aqui e muda a cor dele, por exemplo, por branco, ó. Eu posso pôr preto, que destaca mais ainda. E outra coisa, gente, na maioria das vezes tem elementos tipo blur mesmo que a cor não muda completamente, eu mudando aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no editar, aí eu vou aqui nos filtros, aí eu costumo usar sempre o clássico pra mudar a cor tudo aqui, ó. Aí eu, por exemplo, vou mudar pra branco, os dois brancos, ficou branco mesmo, eu vou pôr o preto, acho que fica melhor. Vou pôr o preto e o preto, ó, tá vendo? Que agora que ele ficou 100% preto. Eu mudando ali só, não mudou, tá? Na maioria dos casos, vocês têm que fazer isso, pra ficar mudando por completo, ó. Aí, tá vendo? Olha só a diferença, ó. Sem e com. Tá? Fica muito, muito, muito mais legível, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso são coisas reais que eu uso todos os dias nas minhas criações mesmo. Que são técnicas aí que eu acho que deixa mais rápido pra eu fazer, pra não ficar passando perrengue, pra deixar de fazer alguma coisa que eu quero. E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito ainda no meu canal, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo criativo como esse. Comenta aqui o que mais você quer aprender sobre o Canva, porque eu quero trazer muitos conteúdos sobre isso pra vocês.